Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a escatologia. É um assunto muitos gostam, desse assunto. Eu também gosto, porque é um assunto que sobre a profecia do fim, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, E a gente tem que estar sempre alerto e alertando o outro, diz a palavra de Deus. Alguns, amados irmãos, os pré-tribulacionistas, que no caso sou eu, que creio que não vamos passar pela grande tribulação. Eu tenho o pós-tribulacionista, que eles creem que vai passar pela grande tribulação. E eu quero aqui dar minha opinião, porque todo mundo falando com sinceridade, biblicamente, do jeito que ele entendeu por Deus, a gente tem que respeitar, ter a humildade de respeitar a opinião do outro, Eu vou dar a minha opinião, o que eu creio, biblicamente, Não vou pegar a opinião do outro, de ninguém, vou pegar a opinião bíblica, do que eu creio, Porque a escatologia é uma coisa que é muito difícil um concordar com o outro, porque é uma coisa assim, que é um mistério muito grande, Mas a palavra do Senhor diz, quem lê entende. Então quem lê está entendendo daquela forma que o Senhor está explicando a ele, Então desde que ele ou ela passa com sinceridade do que está entendendo, não é pecado, nem para o pró-tribulacionista, nem para o pré-tribulacionista. Amém, amados irmãos? Até porque eu respeito os que acreditam que vai passar. A opinião deles, Eu tenho que ter a humildade de aceitar a opinião deles, E a minha opinião é que nós não passaremos. Então, segundo a palavra, eu creio que não. Então está dizendo aqui no versículo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai falar muito declarado aqui nesse livro. Tem outros textos que falam do arrebatamento, mas eu quero pegar aqui, porque este livro o apóstolo Paulo fala detalhadamente sobre o que vai acontecer. Então eu quero estar lendo aqui com os irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a seguir. Então no versículo 1 do capítulo 2, título da mensagem está escrito, o Anticristo. Anticristo quer dizer que ele vai se pôr no lugar de Cristo, ele vai querer ser o Cristo, Querer se passar como Jesus, mas ele não é. Ele é o falso Cristo. É o cavaleiro do cavalo do capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse. Cavaleiro do cavalo branco. É a falsa paz. Então ele vem como uma falsa paz, dizendo que ele é Jesus. Como os judeus esperam o Messias até hoje, vai dar um prato cheio para eles. Eles vão receber de braços abertos esse anticristo, porque os judeus, que é da linhagem de Jesus, Jesus também é judeu, os irmãos sabem, eles não receberam Jesus. Então agora o anticristo vai vir e eles vão receber. Jesus disse, eu vim para os meus não receberam. Mas se vier outro em meu nome, eles recebem. Então, eles vão receber o anticristo. Então, aqui o apóstolo Paulo vai começar dizendo no versículo 1 do capítulo 2, de 2 Tessalonicenses. Se o irmão puder também aí acompanhar, é muito bom, Ora, irmãos, rogamos vós, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela vossa reunião com Ele. Aqui o apóstolo Paulo está falando da reunião que a igreja vai ter com Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele sai com a igreja e leva a igreja até os ares para encontrar com Jesus. É como a noiva quando vai casar, alguém leva até um certo determinado momento e depois o noivo
até o noivo, depois o noivo que vai conduzir a noiva. Entendeu? E aí no versículo 2 ele vai dizer que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai orientar os irmãos tessalônicos, porque os irmãos já estavam achando que estava na grande tribulação, que Jesus já tinha voltado. Até porque aquela época era uma perseguição tão grande em cima da igreja, e os irmãos estavam confusos. Será que Jesus voltou e nós estamos na grande tribulação? Então o apóstolo Paulo vai explicar para eles, não demovai fácil. Isto é, não entra em parafuso, né? Não fica preocupado. Não perturbem. Nem por espírito, se alguém começar a falar, eu vi, né? Eu tive uma revelação, uma visão, assim, 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 não era para perturbar, não era para ter. Ficar tranquilo. Quer por palavras, se alguém chegasse com palavras, olha, isso, aquilo, outro, não era para se perturbar. Quer por epístola, mesmo escrevendo, alguém se escrevesse ali, né? Olha, assim, assim, Jesus já voltou, e não era para eles acreditar. Como se de nós mesmo, né? Se a pessoa mesmo ali tivesse sabendo já. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque ninguém sabe o dia, né? Muitas pessoas marcaram datas aí, quebraram a cara, se envergonharam, porque ninguém sabe o dia. Agora Jesus diz para os discípulos, quando vê a figueira florescendo, onde vê tudo isso, fica atento que está perto o verão. Né? Porque os judeus sabiam que era um sinal muito forte quando a figueira começava a brotar. Né? Então aqui o Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo falando. Então quando vocês vêem o sinal, e Jesus também falando. Quando você vê o sinal, fica atento. Que Jesus em Mateus 24 ele vai falar dos princípios das dores que nós estamos passando agora. Só que está aumentando esses princípios das dores. Ontem eu estava vendo, teve um lugar aqui no Brasil que deu 2.000 raios dentro de 48 horas. Olha só, muitos sinais acontecendo, matança na face da terra, miséria, pobreza, doenças, né? Pestes. Não precisa nem de eu falar o que está acontecendo no mundo, os irmãos estão vendo. Isto é, o princípio das dores apertando para chegar no Apocalipse, na grande tribulação. Aí, o apóstolo Paulo dando acalmando os irmãos aqui, no versículo 1, 2 e 3, 1 e 2, aí ele vai dizer no versículo 3, olha o que ele diz. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não deixa ser enganado. Porque não será assim. Aqui ele afirma, não será assim. Sem que antes venha apostasia. Então o apóstolo Paulo falou, para o anticristo, para se dar o arrebatamento, tem que primeiro vir a apostasia. Agora, os irmãos sabem que a apostasia já veio. A apostasia já se cumpriu. Você vai ver as igrejas vazias, o povo não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia. Muitos querem mudar a Bíblia, não está nem aí. Quando tem uma festa pagã, que nem o carnaval vem chegando aí, o povão está pronto para ir mesmo, festejar, bagunçar. Mas ninguém quer buscar a Deus. Só clama a Deus no momento ruim. O momento bom está no carnaval. Seminu lá, bagunçando, bebendo, fumando, prostituindo. Mas no momento ruim clama a Deus, só nisso. Então o apóstolo Paulo está falando, isso não acontecerá. O arrebatamento não se dará antes que venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Quem é esse filho do pecado, o filho da perdição? O anticristo, o que vai governar os 7 anos da grande tribulação.
Ele vai vir, cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 6:2, ele vai vir disfarçado de branco, quer dizer paz, ele vai vir disfarçado de Jesus, dizendo que é bom. Agora, qual é a minha opinião? A minha opinião, a apostasia já veio. O anticristo ele já opera às escondidas. Agora falta ele ser revelado. É como um governo, um presidente que ganha, e quando ele é revelado que ganhou e coloca a bandeira nele, aí que depois que ele começa a atuar, aí sim realmente foi revelado diante de nós, né? Diante da multidão do povo, da humanidade. Esse é o presidente da agora para frente. Assim vai ser ele. É o que a palavra do Senhor diz, que ele já opera às escondidas. Mas o Espírito Santo não permitiu que ele apareça ainda. Entendeu, meus irmãos? Aí no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui está dizendo que o anticristo ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Entendeu? E no versículo 4 está dizendo que ele assentará no templo de Deus. Este templo ele vai ser lá em Jerusalém. Vai ser o terceiro templo que vai ser construído. Inclusive, se os irmãos pesquisarem aí, já tem os materiais lá, já tem os candelabros, já tem ali materiais para começar a construção. Só que tem que ser permitido tudo no tempo certo de Deus, porque Deus não perdeu o controle. Deus está permitindo tudo por causa do pecado do homem e da mulher. Por isso que ele manda a operação do erro, que é o anticristo. Então já tem até os sacerdotes lá, tudo. Então ele vai construir esse templo em Jerusalém e vai se assentar no templo, se opondo contra tudo que se chama Deus. E nesse versículo 4 é onde ele quebra aliança com muitos que ele fez dizendo que é Jesus, e é onde que começa a perseguição. A perseguição fatal, meus irmãos, começa dos 3 anos e meio para lá. No meio da aliança, como fala Daniel, ele quebra aliança com muitos e faz cessar o sacrifício. Então, até o período de 3 anos e meio, ele vai estar disfarçado de bonzinho. Entendeu? Por isso que a igreja vai estar aqui ainda, e ele também. Que nós temos que ver ele, porque o apóstolo Paulo falou assim: não se dará antes que venha a apostasia e apareça o homem da iniquidade. Só que ele não vai estar mexendo com a igreja. Por quê? Porque a igreja vai estar com o Espírito Santo. E ele vai estar dando de bonzinho, dizendo que é Jesus. Então ele não vai mexer com a igreja. Só que já vai ter um período ruim já também. Porque talvez possa faltar alimento, né? E aí começar a ficar dificultoso, né? Só que já o Espírito Santo ainda está detendo ele. Ele já apareceu, mas o Espírito Santo está detendo ele para ele não mexer com a igreja. Então no meio da semana ele quebra aliança com muitos que ele fez. Aí uns 3 anos e meio para lá que começa a confusão fatal. Porque aí ele vai dizer que ele não é Jesus, mas que ele é Deus. Aí os judeus que estavam crendo nele vai dizer: uai, ele é Deus? Então ele é um falso. Aí começa a perseguição, o massacre, né? Aí é onde que muitos que ficaram agora, que não subiu no arrebatamento por rebeldia, vai ter que negar a besta, que é a primeira besta, que é o anticristo, que é o que sobe do mar. Segunda besta que surge da terra, que é o falso profeta, e o dragão, que é o diabo. E vai ter que morrer e pagar com a vida, não aceitando a marca da besta. Mas é melhor obedecer agora e subir no arrebatamento. Então no versículo 4 vai mostrar certinho que ele se assenta no templo, e ele quebra a aliança e faz cessar o sacrifício. Aí ele vai dizer que ele é Deus. Nós vamos ver isso aqui no livro de Daniel. Os irmãos têm um melhor entendimento.